Estamos dando então prosseguimento às palestras do Aliança do Divino Pastor. Espero que todos estejam bem, né? E pedimos aos amigos espirituais o amparo e a proteção para que a palestra de hoje possa transcorrer de uma forma tranquila e que seja útil para quem estiver ouvindo. Eu vou falar hoje sobre o sonho. Eu particularmente gosto muito desse assunto. E eu tirei algumas informações do Livro dos Espíritos, da pergunta 400 a 418, desse livro, A Imensidão dos Sentidos, no capítulo que começa na página 73, e de duas lives que foram curtas até, de 16 minutos, do próprio Divaldo Franco, mas que foram, apesar de curtas, muito instrutivas, muito interessantes. Eu vou contar um sonho que eu tive há 10 dias atrás, que foi até o motivo pelo qual eu decidi falar sobre isso, e depois, no final da palestra, eu tiro umas conclusões da interpretação do sonho. Bom, o sonho foi o seguinte: eu sonhei que eu tinha estacionado meu carro no início da Avenida Brasil, ali perto do cemitério do Caju. Quem está acostumado sabe que ali é um lugar muito deserto, muito ruim. Desde os meus 17 anos, eu andava na Avenida Brasil, de carro, é óbvio, de ônibus, né? Porque eu ia para a faculdade, que era no Fundão, e depois para o hospital. Então, sempre detestei a Avenida Brasil, principalmente à noite. Já passei maus bocados ali, né? Mas, no sonho, eu estacionava o carro e eu ia andando a pé. E não sabia bem para onde eu ia, mas eu ia andando a pé. Quando a gente tem aquela lingueta, aquela entrada, que é para fazer o contorno em Benfica, para voltar de novo para o Rebouças, do outro lado era o antigo sabão português, né? E aí eu vi luzes, coisas brilhosas aparecendo, olhei para o outro lado da Avenida Brasil e era tipo Times Square, cartazes enormes, tudo cheio de luminosidade, luzes coloridas piscando, era anúncio de teatro, anúncio de cinema. E aí eu pensei assim, meu Deus, qual foi o louco que gastou uma fortuna dessa para botar esses cartazes se nós estamos em plena pandemia? E ninguém vai ao cinema nem ao teatro, né? A não ser que seja tipo drive-in, né? Aí, bom, na minha cabeça veio uma frase assim: a vida está continuando. Eu continuei a caminhar, esqueci aquilo ali e continuei a caminhar. Mais um pouco de caminhada, eu comecei a olhar o céu e vi que o céu estava começando a entardecer e eu tenho horror à Avenida Brasil de noite. Aí eu pensei assim, caramba, até eu chegar onde eu tenho que ir, que eu não sabia onde era, e voltar para pegar o carro, já vai ser noite. E andar a pé aqui de noite é muito perigoso. Eu vou voltar. No que eu voltei, eu tive a nítida sensação de uma pessoa do meu lado. Eu falei, pronto, eu vou ser assaltada. No que eu olhei para a pessoa do lado, aquela pessoa era eu, exatamente eu, e com esta blusa que eu adoro. Aí eu olhei e falei assim, vem cá, você sou eu. Seriamente ela me olhou e disse, sim, continue andando. Eu dei mais uns passos e perguntei a ela, foram eles que te mandaram? Quando eu falei em eles, eu estava me referindo aos amigos espirituais, aos protetores, anjos de guarda, como cada um quiser definir. Ela olhou para mim séria e disse, sim, continue andando. Eu dei mais uns passos e perguntei, mas vem cá, só eu é que estou te vendo ou os outros também estão te percebendo? Ela olhou para mim e falou assim, os outros estão me vendo também. Aqui é muito perigoso. Você não deveria ter vindo. Vamos logo caminhando para que você volte com segurança. Duas pessoas dão um aspecto de mais segurança. Vamos embora. E eu acordei. Eu acordei com uma sensação de acolhimento, uma sensação de proteção. Eu entendia que algo estava para acontecer, ou eu ia me colocar em algum perigo, ou algum risco, alguma coisa que eu não deveria fazer, que eu ia retroceder, mas o principal, eu teria proteção. E aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, bom, uma hora isso vai vir à tona. No final a gente vai ver as conclusões que eu cheguei de tudo isso. Mas antes de falar de sonho, eu tenho que falar de sono, né? Porque para um acontecer,
eu preciso primeiro dormir. E o que é o sono? O sono é um fenômeno fisiológico, um fenômeno natural, onde a partir do momento que eu reduzo a minha atenção aos estímulos externos, a minha vigília vai ser abolida, né? Eu saio do estado de alerta, de atenção, de vigília, e aí eu entro no sono. Aqui diz o seguinte, que é uma coisa interessante: ocorre a expansão dos cordões fluídicos que prendem o espírito na matéria. Então, a partir do momento que esses cordões fluídicos entram em expansão, aquela alma, espírito encarnado, consegue se desprender da matéria, como diz Kardec, a emancipação da alma, e aí ela entra em contato, pode entrar em contato com outros espíritos e atingir uma nova dimensão. Na pergunta 401 do Livro dos Espíritos, os espíritos respondem: os laços que prendem o espírito no corpo físico se afrouxam ao dormir, e o espírito se lança no espaço. Entra em relação mais direta com outros espíritos. É óbvio que essa relação com outros espíritos vai depender da sintonia, né? Estando distendido os laços energéticos, portanto, essa alma pode entrar em contato com outras dimensões. E isso, às vezes, é muito interessante, principalmente quando entramos em contato com amigos espirituais ou amigos que vão nos instruir e nos orientar. Mas o sonho? O sonho, ele ocorre exatamente no momento em que ocorre a expansão desses cordões fluídicos e, portanto, a emancipação da alma, né? Ela ocorre na fase REM do sono. Essa fase REM é uma fase muito importante, considerada até uma fase importante para o equilíbrio emocional, para a manutenção do nosso equilíbrio emocional. Nem sempre nós nos lembramos dos sonhos, mas sempre sonhamos. E existem experiências científicas que mostram que quando você pega indivíduos e monitoriza eles durante o dormir, o ato de dormir, existe uma série de indícios do momento que eles estão entrando na fase REM, que seria o sono profundo, né? Movimento dos olhos, frequência cardíaca, enfim. E eles interrompem o sono na hora que o indivíduo entra nessa fase REM, não deixando que eles façam o sono profundo, portanto, o sonho. E o que acontece? Que depois de dias seguidos, sem entrar na fase REM, os indivíduos começam a ter processos de alucinação. Com os animais, ocorria processos de agressividade, né? Então, todos nós sonhamos, né? Alguns consideram até que o sonho, ele é um mecanismo de libertação de energias, de emoção, né? De conflitos, de sentimentos que estão contidos. Nesse livro Imensidão dos Sentidos, ele diz uma coisa muito interessante: o sonho é um dos melhores agentes de informação sobre o nosso estado físico, o nosso estado psíquico e o nosso estado espiritual. E é verdade. Quando estamos tumultuados, quando estamos desequilibrados, nós acordamos exaustos, angustiados, nós temos noites péssimas. Ao invés de termos uma noite reparadora, nós temos noites exaustivas. Portanto, o sonho é muito um reflexo da condição que nós estamos, né? Na pergunta 402, Kardec pergunta: como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? E os espíritos respondem: julgamos que o espírito está livre nos sonhos, pois o espírito tem nessa condição de desprendido mais faculdades do que quando ele está em vigília, porque em vigília ele está preso no corpo físico, que o limita muito. Já desprendido, ele tem, primeiro, a noção de tempo e espaço é completamente diferente, e ele tem, portanto, uma liberdade muito maior. O que é o sonho, portanto? O sonho é uma sucessão, né, de imagens, quadros mentais, que podem ter coerência ou não, que tem a propriedade excepcional de sintetizar
né? Uma informação, uma emoção que está contida, que está latente, sintetizar um conteúdo que está armazenado no nosso inconsciente de forma latente. E aí ele traz a manifestação desse conteúdo de uma forma simbólica, né? Ele pode trazer ali sentimentos reprimidos, pode trazer medos, ansiedades, medos de coisas que vão acontecer, traumas do passado, até reencarnações antigas podem vir à tona sempre na forma de uma simbologia. Tá? Eles revelam, então, perturbações que podem ser fisiológicas, físicas mesmo, né? As inseguranças, situações que estão para acontecer, enfim. Esses símbolos são como se fosse a linguagem do inconsciente, né? Isso é muito interessante, porque o inconsciente, ele é individual. É como se fosse a linguagem do nosso psiquismo, da nossa psique. Se ela é individual, essa simbologia também é individual. Portanto, o sonho, ele tem relação para quem sonha. Duas pessoas podem ter o mesmo tipo de sonho, mas as simbologias vão estar dependendo daquilo que elas armazenam no inconsciente delas, né? Então, o sonho seria quase que uma comunicação entre o inconsciente e o consciente, né? São símbolos da psique, sem sombra de dúvida, e eles só têm significado para quem os sonha. Não adianta eu uniformizar a interpretação do sonho. Por exemplo, sonhou com dente, tem morte na família, né? Como antigamente a gente fazia muito, né? Do ponto de vista de definição, para Freud, por exemplo, o sonho tem toda a relação com a libido e a sexualidade. Todo sonho teria relação com a libido e sexualidade, não que também certos sonhos não tenham, mas não é 100%. Para Jung, sonhos têm relação com arquétipos. Os arquétipos são como se fossem modelos, protótipos, né? Arquivos que estão no nosso inconsciente. Inconsciente esse que, para Jung, inconsciente individual e coletivo. E Jung tinha uma orientação, ele pedia que as pessoas anotassem as observações dos seus sonhos, porque isso seria até terapêutico, seria muito interessante. O espiritismo, não que discorde de Freud, não, porque há sonhos que têm caráter da libido, mas o espiritismo tem mais relação com Jung, né? Ele coloca que, na realidade, os sonhos são arquivos do nosso inconsciente, né? São nossas memórias, né? Que estão armazenadas tanto no nosso inconsciente profundo, de outras encarnações, como no nosso inconsciente atual. E que muitas vezes trazem experiências desta encarnação e de outras que vão aflorar na forma de manifestações oníricas mesmo, né? Oportunidade de desdobramento da personalidade, né? Viagens astrais que podem trazer experiências muito interessantes. E Divaldo coloca nessas lives que ele fala a forma muito interessante. O sonho é uma catarse do inconsciente, ou seja, o inconsciente consegue se liberar, colocar para fora, né? Algo que está comprimido, amargurado, agoniando, que está ali preso, uma energia que está contida e que vem às vezes exatamente trazer à tona de alguma forma, mesmo que não traga na consciência ao acordar, mas que vai trazer uma energia que estava contida, evocando cenas do passado, conflitos, emoções, medos, libertando energias emocionais que nos afligem. Então, mesmo que a gente não lembre do sonho, ele nos liberta de uma energia emocional que nos aflige. Daí a importância de não podermos interromper o sono REM, né? Ele traz um equilíbrio emocional. Lembra quando eu falei que os trabalhos científicos, quando eles interrompiam o sono REM, as pessoas começavam a ter alucinações, os animais ficavam irritados, né? Agressivos. Exatamente, ele traz então o sonho, uma catarse do inconsciente, onde nós vamos então libertar cargas emocionais que nos afligem.
Nesse livro, A Imensidão dos Sentidos, ele fala que os sonhos podem ser do tipo espiritual, e Kardec denomina emancipação da alma, né? Podem ser da lembrança, nesses sonhos espirituais, pode ser a lembrança de encontros e experiências que foram desenvolvidas quando desdobrados a nível do plano espiritual mesmo. Óbvio que a gente lembra que sempre relacionados à nossa sintonia, encontro com os amigos espirituais. Quando esses encontros são com amigos espirituais de um nível melhor, que eu poderia, se eu posso colocar assim, né? Mas que foram experiências salutares, saudáveis. Em geral, esses encontros são bem nítidos, bem coloridos. Divaldo até brinca que são technicolors, né? Eles trazem detalhes que são muito interessantes. Ali nós podemos receber conselhos, informações, intuições, né? Na pergunta 410, do Livro dos Espíritos, ele até reforça essa ideia. Grandes descobertas, na realidade, cientistas até, com certeza, receberam muitas informações durante os seus sonhos, né? De amigos cientistas também, e que estavam no plano espiritual na erraticidade, que ajudaram para que fossem orientados ou guiados durante as suas pesquisas, as suas descobertas, né? Eu tive um sonho há muito tempo atrás, quando eu estava no fundão, que eu tinha um garotinho que ele operou o coração, era um menino bem novo, tinha uns 13 anos, e eu não esqueço, ele estava na enfermaria 15, no leito 3, perto da janela, e esse menino, depois de operar, ele fazia febre todos os dias. Aquilo já estava me deixando maluca, porque geralmente crianças quando operam são as válvulas, e infecção numa dessas válvulas no pós-operatório significa reoperação, geralmente são situações não muito boas, né? E ele não sentia nada, era só febre, 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 febre. Eu estava agoniada com aquele menino e um dia eu sonhei que eu entrava na enfermaria com um outro médico que eu não conhecia e que ele ficou em pé do meu lado, do lado da cama do garoto, do leito do menino, e ele botou a mão na barriga do garoto e não disse nada, ele só botou a mão na barriga do menino. Não precisa dizer, naquela época eu já valorizava bastante meus sonhos. Eu acordei no dia seguinte, eu falei pro meu chefe, eu vou fazer um exame do abdômen dele. Meu chefe falou, pra quê? O garoto não tá sentindo nada. Foi lá, examinou a barriga, não tá sentindo nada, ele deixa de besteira. Eu falei assim, olha só, ele tá internado, eu vou fazer. E o garoto tinha, gente, era uma colelitíase com uma lama biliar que gerava febre no menino. Operou a vesícula e ficou ótimo, porque fizemos antibiótico e tudo, e ele melhorou. Então, com certeza, ali algum amigo espiritual, naquele momento de noite, chegou e me deu uma orientação, porque nós, quando trabalhamos, mesmo durante a vigília, temos o auxílio dos amigos espirituais que têm afinidade com os nossos trabalhos. Então, é o que ele está dizendo aqui, durante o sono, nós podemos ter muitas informações úteis para os nossos trabalhos, para as nossas aulas, para as nossas atividades, para os cientistas, enfim. No livro ele continua, também dentro de sonhos espirituais, nós temos os sonhos premonitórios, mas depois nós vamos falar deles, tá? Segunda categoria nesse livro aqui, Imensidão dos Sentidos, ele fala dos sonhos fisiológicos. Ele fala sonhos espirituais, sonhos fisiológicos, psicológicos e repetitivos. Os sonhos fisiológicos, todos nós já passamos por ele. Sabe, de madrugada, você está com a bexiga cheia, precisa levantar para urinar, mas está dormindo? Você sonha que você vai ao banheiro ou vai urinar no lugar mais esquisito do mundo. E se você não acordar, você urina mesmo. Então, isso é um sonho fisiológico. Ele exprime uma necessidade sua fisiológica em que você acaba levando para uma simbologia durante o sono. Sonhos psicológicos são a maioria deles, né? Onde que nós trazemos os nossos estados de angústia, as nossas apreensões, nossos medos, nossas angústias, né? As nossas ansiedades em relação ao que vai acontecer, né? E eles mostram muito essa energia compactada que está na nossa alma, né? Sonhos repetitivos ou recorrentes. Sonhos repetitivos ou recorrentes, eles falam de experiências traumáticas.
experiências que foram registradas no nosso inconsciente. Pode ser de vidas anteriores ou desta mesma vida, mas geralmente são traumas. E eles afloram na forma de sonhos, geralmente quando nós estamos sobre momentos de estresse e de muita preocupação. Sempre esse fator estresse, preocupação, medo deflagra que ele se repita. Eu tinha um sonho, e aí eu vou dizer para vocês aqui, eu trabalhei com a cirurgia cardíaca e eu detestava o CTI, sempre detestei CTI, nunca gostei. E tive que adquirir vários mecanismos de defesa para poder trabalhar dentro de um CTI, é claro. E aí, o que acontecia? Eu tinha um sonho que quando eu entrava no CTI, vários boxes, era um lugar enorme, aqueles boxes, não tinha cama, não tinha aparelho, não tinha gente, não tinha enfermeira, não tinha nada. Eu abria assim que nem porta de bar, eu entrava no CTI, as paredes todas sujas de sangue e os boxes vazios, mas em cada canto do box tinha uma pessoa encolhida, toda suja de sangue, olhando apavorada para mim. E eu acordava agoniada. Aquilo se repetia várias vezes. Em vigília, quando eu chegava do lado do doente, eu tinha a sensação que eu ia matar aquele doente, que alguma coisa eu ia fazer de errado, que aquele doente ia morrer. E aquilo me gerava muita angústia, muita insegurança. E eu tinha muito medo de que as pessoas me distraíssem durante a visita e que eu fizesse algo de errado. Então, o que eu fazia? Eu chegava muito cedo no CTI. Eu chegava às 6 da manhã no CTI, porque aí o plantão da noite ainda não tinha largado, o plantão do dia não tinha chegado e ninguém queria falar comigo. Às vezes nem o doente queria falar, né? Mas no CTI, às vezes, o doente não está falando mesmo, então não tinha problema. E aí, o que eu fazia? Eu lia tudo, eu anotava tudo, eu examinava o doente com calma, ninguém me perturbava. Depois eu sentava, anotava tudo que eu achava que tinha que fazer, e aí eu ia para o computador para trabalhar, para colocar no computador o que eu tinha de informação. E aquilo foram os mecanismos que eu adquiri para ir vencendo esse medo. Com certeza, esse sonho repetitivo falava de alguma experiência traumática de outra vida, eu não tenho dúvida disso, né? Um outro sonho repetitivo que eu tinha, e que acho até que tem uma certa relação com esse, também deve ter sido de coisas passadas, e aí já no fundão, não no CTI, no fundão eu não trabalhava no CTI, eu trabalhava nas enfermarias. Eu sonhava, às vezes, noites e noites e noites, que eu andava no corredor do hospital, para cima e para baixo, que nem um segurança. Eu acho que era medo que eu tinha de ter esquecido alguma coisa, de ter esquecido de fazer alguma coisa, e de repente, se eu estava lá, eu podia resolver, né? Então, são sonhos que se repetem. Com certeza, alguma coisa muito traumática que eu fiz em outra vida em relação à medicina, não há dúvida disso, né? Mas lembre que quando eu falei lá atrás, no início, que os sonhos, né, que quando se interrompe nas experiências, o início do sonho REM, as pessoas ficavam desequilibradas, tinham alucinações, o sono pode gerar, aquilo que Divaldo fala também, que é uma catarse do inconsciente, ele pode gerar a libertação de determinadas cargas emocionais, né? Ele tem quase que um efeito psicoterapêutico salutar. Por isso Jung pedia que anotassem as observações, porque aquilo poderia ser muito interessante num tratamento terapêutico, né? Através do sonho, aquele conflito vem à tona. Aquela perturbação vem à tona e nós temos oportunidade de repente, lidar com algumas informações de uma forma melhor, né? Geralmente são conflitos que nós estamos escondendo de nós mesmos, estamos ignorando. E Jung costuma dizer que esses conflitos geram sombras perturbadoras e que nós, muitas vezes, nos recusamos a dar luz a essas sombras. Luz no sentido de resolver, de trazer a consciência, né? De torná-las conscientes.
e elas formam energias densas, conglomerados de energias densas. Nós, quando estudamos inconscientes do passado, inconsciente profundo, nós vimos, né, aqueles vórtices de energias que nada mais são do que isso. E esses conglomerados de energias densas geram situações muito angustiantes. E é importante fazer com que a sombra venha à tona, se torne consciente, para que ela possa ser trabalhada de alguma forma e interessante, que possa ser absorvida pelo self, né? Quando a gente expõe essa problemática no sonho, naturalmente o nosso self começa a absorver também essa informação. Então, compreender e perceber que o sonho, né, é uma forma de dar luz a essas sombras e que, na realidade, faz um elo de ligação entre o self e o ego, entre o consciente e o inconsciente, e isto faz parte de um processo de autoconhecimento. Então, quando a gente coloca e consegue entender que conflito veio à tona, né? Que quadro mental trouxe uma energia tumultuada de uma forma simbólica, mas trouxe uma energia conflitante, é interessante eu, às vezes, dissolver essa sombra para que ela se torne clara no meu consciente, me ajude a resolver algumas coisas e, principalmente, conhecer um pouco das minhas emoções, dos meus sentimentos, né? Através do sono, então, libertamos energias, cargas emocionais que nos afligem. E dessa forma podemos reduzir distúrbios e transtornos do nosso comportamento, né? Aqui assim, tá. Cientificamente nós já vimos as alucinações e agora características do sono, né? Uma característica muito importante do sono é nós percebermos se ele foi um sono bom no sentido de salutar, boas companhias, se eu fui a lugares interessantes. Lembra que outro dia, numa segunda-feira, eu falei que naquele Hospital Esperança, eles têm um curso de amorosidade? Se eu fui no curso de amorosidade de madrugada, ou se eu fui para uma balada, né? Uma característica muito importante é a gente perceber como a gente acorda, que eu até já comentei isso. A maneira como eu acordo de um sono me diz muito sobre ele. Se esse sono me acorda de madrugada, me diz mais ainda. E se ele é nítido, colorido, ele me dá mais informações ainda que eu devo valorizar, né? Então, a qualidade do sono, as companhias, o ambiente que eu fui, o fato, a maneira como eu acordo, eu posso esclarecer muita coisa aí. Os sonos podem ser fragmentados e conflituosos, né? Aquele sono todo sem nexo, cheio de pedaços, uma hora você está ali, outra hora você está aqui, e que você não está entendendo nada. Em geral, são arquétipos de angústia, de aflição, de medo, as nossas inquietações, muito relacionado com a parte de Yang, né? Quando os sonhos são pesados, aquele sono que você acorda pesado, muitas vezes são sonos relacionados à libido, à sexualidade, que não que a sexualidade seja um pecado, entre aspas, mas nós, ainda no nível evolutivo que estamos, não sabemos utilizar a energia da sexualidade da forma como deveria ser utilizada, porque é uma força energética importante que poderia ser utilizada de uma forma melhor. Ela ainda está relacionada com muitos karmas, entre aspas, do nosso passado, muitos sentimentos de possessão, de ciúmes, muitos conflitos. Sonhos em preto e branco têm muita relação com os nossos, aqui o Divaldo até diz que são clichês, né, do inconsciente, está muito relacionado com os arquétipos do inconsciente, né? Então são geralmente sonhos sem muitas cores, né? E sonhos nítidos, sonhos tecnicolos, sonhos bem coloridos, com riqueza de detalhes, muitas vezes são sonhos espirituais no encontro com amigos espirituais, às vezes nem sempre encontros com amigos espirituais de alta envergadura, não é isso? Às vezes simplesmente com amigos que desencarnaram, com entes queridos que desencarnaram, onde existe uma afetividade, um carinho,
entre essas pessoas, né? Divaldo conta aqui um sonho muito interessante, que ele diz que ele havia perdido um amigo que ele gostava muito. E os familiares, como ele recebia muitas mensagens, os familiares desse amigo que tinha partido questionavam muito se ele não tinha uma informação, alguma coisa para passar de como ele estava no plano espiritual. E um dia Joana disse para ele: você se prepare, às 11 horas nós vamos ver onde está o seu amigo. E ele disse que naquele determinado momento ela deu a ele passes longitudinais nele, ele se desprendeu e ele descreve o lugar como se fosse uma clínica de paredes transparentes, né, em que ele de longe via o amigo lá longe. Antes de saírem para encontrar com ele, com o amigo, né, Joana disse para ele: faça silêncio. Ele ficou danado da vida, que disse: poxa, como é que eu desdobrado vou fazer barulho? Mas foi assim mesmo, né? Quando ele chegou mais perto, ele percebeu que o amigo estava começando a despertar e que a mãe desse amigo estava explicando para ele que ele havia desencarnado, que ele estava num novo processo, que ela estava ali. E Divaldo falou que se emocionou muito com a cena. E ao se emocionar com a cena, ele percebeu que o amigo começou a tremer. E Joana disse para ele: silêncio, silêncio mental. E aí ele entendeu o que ela queria dizer. Então ele não foi fazer um encontro com espíritos de alta envergadura, coisa parecida, ele foi encontrar o amigo dele. Mas era um sonho nítido, um sonho colorido. Ele disse que ele via tudo o que estava se passando, de uma forma muito interessante, né? E ela diz desse silêncio mental. Eu tive um sonho com meu pai, eu sempre que sonho com meu pai, eu agora entendo pelo que o Divaldo falou, pelo que Joana falou, né, desse silêncio mental. Quando eu sonho com meu pai, eu já tive alguns em que nós sentávamos numa mesinha, tipo uma mesinha de bar, mas eu sabia que era ele. O assunto que ele estava falando, as conversas que nós estávamos tendo, eu sabia que era meu pai. Mas eu quando olhava, não era meu pai que eu via. Eu via exatamente a figura de um professor meu, que era uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho muita afeição por ele. Então, a figura que eu via era desse meu professor, apesar de eu saber que quem estava falando comigo era meu pai. Então, muito provavelmente, talvez se eu visse fisicamente, quer dizer, as expressões do meu pai, eu não conseguiria fazer esse silêncio mental. As minhas vibrações iriam tumultuar e talvez eu não conseguisse ter esse diálogo e essa conversa que nós tivemos durante o sono, né? Uma outra experiência de sonho foi de uma paciente minha, muito interessante. Eu tive uma paciente que o filho veio uma vez no hospital, coitado, assim, desesperado. Eu nem conhecia nem ele, nem a mãe, claro, e ela tinha infartado e estava num outro hospital, precisava fazer uma cirurgia cardíaca e eles não conseguiam vaga em lugar nenhum. E o pai dele, procurando uma vaga em hospital, acabou tendo um AVC e morrendo, e a mãe não sabia. E ele disse para mim assim: eu tenho muito medo de também perder minha mãe. E aí nós vimos o filme, realmente ela tinha indicação de cirurgia, transferimos ela para o hospital e ele disse para mim: por favor, eu disse para ela que ele teve um AVC, que ele está se recuperando em outro hospital. A senhora não diz nada para ela, depois que ela operar a gente comenta. Bom, eu fiz o que ele pediu. E era engraçado, ela operou, foi para o CTI, e no CTI não era eu que acompanhava, eu só ia visitá-la eventualmente, até que ela volta para a enfermaria. No primeiro dia da enfermaria, ela me chamou e disse assim: eu estou muito chateada com a senhora. Eu falei assim: por quê? Ela falou assim: porque meu marido morreu e ninguém me contou. Aí eu olhei para ela e falei assim: seu marido morreu? Aí ela falou assim: eu todo dia no CTI, ele vinha me visitar com um outro médico, todo de branco. Ele me visitava, dizia que estava tudo bem comigo e ia embora. E essa noite que eu estou aqui na enfermaria,
ele veio, me chamou para passear num jardim. Olha só, me chamou para passear no jardim e me explicou tudo o que tinha acontecido. Disse para eu escutar meu filho e que meu filho iria cuidar de mim. E aí ela falou assim, eu acordei e eu entendi muito bem que ele morreu e que ninguém me disse nada. E aí nós conversamos, mas você vê que com riqueza de detalhes, a sutileza, né? Que coisa interessante. Então, nossos sonhos, muitas vezes, nos trazem essa nitidez, esse colorido, que não precisam estar em encontro com espíritos de alta envergadura, mas em laços afetivos interessantes, laços afetivos sadios. Podem nos trazer esse encontro com espíritos e nós trocarmos informações, trocarmos ideias e termos momentos agradáveis e experiências que vão ser registradas no nosso inconsciente. Outra coisa interessante é que muitas vezes nós não nos lembramos dos sonhos, né? E aí, não que eles não fiquem registrados, eles ficam registrados, mas nós não lembramos às vezes. Diz aqui o Livro dos Espíritos, na pergunta 403, que muitas vezes, como nós não usamos os órgãos do corpo físico, então essa impressão não fica registrada no nosso cérebro, fica registrada mais no nosso inconsciente, né? Mas também há uma outra teoria, né? Não só essa, claro, mas que muitas vezes até por proteção a nós mesmos, por misericórdia, essa informação é bloqueada ou nós mesmos acabamos bloqueando essa informação por medo. Lembra que eu falei de sonhos repetitivos, que eu contei até do CTI e que geralmente estão relacionados com traumas importantes registrados no nosso inconsciente, muitas vezes de vidas anteriores até, e que são deflagrados sempre em época de estresse, de muita preocupação? Divaldo fala que é importante nós aprendermos a reprogramar esses sonhos repetitivos. Esses sonhos repetitivos, geralmente, eles trazem muita angústia, né? Eles devem ser reprogramados como? Quem tem sonhos repetitivos, em geral, se lembra deles. Ou perseguições, ou quase sensação de que está sendo morto, ou sensações de aflição que se repetem sempre. E Divaldo diz o seguinte, é importante acordar deste sonho e reprogramá-lo. Ou seja, se ele sempre tem o mesmo encaminhamento para uma situação de mais angústia, de um medo, de uma sensação de assalto, de morte, ou seja lá o que for, eu vou criar um novo fim para este sonho. Eu vou criar um novo enredo para esta história e eu vou me programar antes de voltar a dormir, que não, a história vai ser assim, isso não vai acontecer, eu vou ter proteção, enfim. Toda vez que o sonho acontecer, eu reprogramá-lo, porque é como se eu fosse diminuindo aquela energia contida e aliviando, liberando um pouco mais essa energia de angústia e de pressão, né? E eu ainda não falei se o sonho tem relação com processos obsessivos, e é óbvio que tem, né? Eu falei que muitas vezes nós podemos encontrar espíritos e os encontraremos conforme a nossa sintonia. E processos obsessivos têm relação com a nossa sintonia, né? E aí a gente diz o seguinte, uma vez que ocorre a emancipação da alma e uma vez que ocorre o desdobramento, que esses laços se afrouxam, nós temos liberdade de irmos aonde quisermos. E se tivermos sintonia com vibrações mais tumultuadas, se tivermos hábitos de vida com características mais negativas, vícios, né? Hábitos de brigas, de confusão, nós acabaremos sempre entrando nesse processo com influência obsessiva, sim.
e o que ocorre é uma intoxicação, que nós ingerimos esses fluidos tóxicos, nós intoxicamos o nosso corpo e a nossa mente, e isso acaba nos levando a maiores desgastes energéticos, a um cansaço e a um mal-estar crônico. Então, é muito importante o momento que antecede o dormir. Isso já se fala, hoje até na medicina, da higiene do sono, né? Nós devemos reduzir os estímulos externos, nós devemos colocar coisas salutares, tranquilas, antes de dormir, e dentro da nossa questão aqui, fazer a oração. A oração, ela abre portas a uma dimensão espiritual de uma vibração melhor, de uma vibração mais positiva, de uma vibração mais salutar, né, mais saudável, que nos gera proteção. Então, o rezar antes de dormir é muito importante, tá? Quanto a sonhos premonitórios, né? Quando nós fazemos esses desdobramentos, que há a expansão desses cordões fluídicos e, portanto, o espírito, a alma encarnada, né, se desdobra do corpo físico, ela vai para uma outra dimensão onde tempo e espaço não existem da forma linear como nós conhecemos o tempo e o espaço. E aí é como a lei da relatividade, né? O tempo e o espaço acaba sendo relativo. E aí nós podemos, às vezes, ter acesso a informações que vão acontecer, não que obrigatoriamente sejam premonições, né? Profecias ou coisa parecida. Simplesmente, ao desdobrar, eu passo a ter acesso a algumas coisas que estão prestes a acontecer. E muitas vezes até um fenômeno mais anímico do que qualquer coisa, né? Eu tive um sonho com uma senhora, era uma paciente minha, que ela tinha um aneurisma na artéria do pulmão, que era uma coisa muito rara, a Lúcia. A Lúcia sempre tinha tosse com raios de sangue, né, por causa desse aneurisma no pulmão. E não havia condições de operá-la, porque ele era muito grande, ele afetava outras artérias, enfim. Na época não era cirúrgico, e a Lúcia ia vivendo a vida dela. Só que a Lúcia sumiu. Anos a fim eu fiquei sem ver a Lúcia. Um dia eu sonhei que a Lúcia estava no centro cirúrgico para ser operada. Quem ia operá-la era um cirurgião, que apesar de eu gostar até dele, ser um bom cirurgião, não era o cirurgião que mais estava habituado a operar aneurisma, pelo menos naquilo na minha cabeça. E eu cheguei para ele e disse: olha, não opera, porque você vai rasgar a pulmonar dela e ela vai morrer sangrando. Não opera ela. Espera o outro cirurgião, porque você vai rasgar a pulmonar. E eu acordei com aquela sensação de que a cirurgia iria acontecer e que ela ia sangrar, e que ela estava sangrando. Não preciso dizer a vocês, isso foi de um domingo para uma segunda, não preciso dizer a vocês que quando eu cheguei no hospital, quem estava sentado lá na porta, no banquinho esperando? A Lúcia. Assim que eu olhei para ela, eu disse assim: Lúcia, você não vai acreditar se eu disser para você que eu sonhei essa noite com você? Aí ela falou comigo assim: doutora Eliane, eu tenho pensado tanto na senhora. Portanto, não foi um sonho premonitório. Na realidade, ao me desdobrar, eu captei a vibração dela. Nós nos encontramos pelas nossas energias de pensamento, porque ela estava pensando em mim. Então, não foi nada premonitório, entendeu? Foi muito mais um fenômeno de encontro de energias à noite, já que ela estava aflita para falar comigo, ia se encontrar comigo, e acabou que foi o que aconteceu mesmo, né? Teve um outro sonho muito interessante de um paciente, eu acho que isso até no Aliança eu já contei. Era um paciente que ele ficou no CTI, ele operou o coração, ficou 2 meses no CTI, quase entre a vida e a morte, ficou mal pra caramba, e aí ele desceu para a enfermaria. Na enfermaria ele ainda estava tomando antibiótico, ainda estava internado, terminando o período de antibiótico dele. E um dia ele me chamou e falou assim: doutora Eliane, tem dias seguidos que eu estou tendo um sonho que o telefone toca, eu vou pegar o telefone, fala 1, 2, 3 e a morte fala comigo. Bom, não precisa dizer que ele contou isso para a pessoa certa, né?
E aí eu fiquei pensando, era dia 1 daquele mês, que eu não me lembro que mês era. Eu chamei a enfermeira-chefe, que era minha parceira, gostava de coisas relacionadas à espiritualidade. Eu falei para ela, olha só, eu não sei o que vai acontecer, mas do dia 2 para o dia 3, você vai colocar alguém dentro dessa enfermaria, porque geralmente não ficava uma enfermeira dentro de cada enfermaria. Eu falei, você vai botar alguém de noite, do dia 2 para o dia 3 aqui, e dia 3, ninguém vai sair dessa enfermaria. Eu quero todo mundo de olho nesse homem, que alguma coisa, esse homem vai morrer, alguma coisa vai acontecer com esse homem. Não preciso dizer para vocês que dia 3, cedo, eu cheguei no hospital, mais curiosa do que qualquer coisa, né? Cheguei lá, o homem estava bem. Eu falei, bom, passamos o primeiro pedaço, vamos ver até o final do dia 3, né? Daqui a pouco chega o irmão dele andando e veio falar, doutora Eliane, eu preciso dar uma notícia para o meu irmão, não sei como eu vou dar. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, meu pai morreu essa madrugada. Aí eu falei, eu falei para a enfermeira-chefe, pode tirar a enfermeira de lá de dentro, porque a morte que falava com ele não era a morte dele, né? Então, mas são sonhos que nos dão informações de coisas que vão acontecer, né? Os sonhos também podem nos dar muitas informações intuitivas sobre o nosso trabalho, sobre pesquisas de ciência, aulas, né? Quantas vezes a aula vinha no sonho, tudo mais ou menos, isso às vezes até de uma forma anímica, porque isso está no nosso inconsciente e de repente no sonho aquilo vem à tona, né? E aí eu concluo agora uma coisa, terminando de falar tudo isso sobre o sonho, qual foi a conclusão do meu sonho? Depois que eu li isso tudo para vocês. Com os dias passando, depois que eu tive aquele sonho, eu concluí que eu, na realidade, estava indo para o hospital, pela Avenida Brasil, já que sempre foi o meu caminho, eu sempre pegava a Avenida Brasil para ir ao hospital. Que aquilo era um alerta e uma atenção para eu ficar esperta, né? Que ou eu ia me colocar numa situação de risco, de perigo, e que eu deveria valorizar aquilo. E não importava o que os outros achassem, mas importava se aquilo era para mim um fator de risco. A Avenida Brasil sempre significou para mim perigo. Por isso que o fato de eu estar ali significava que algo simbolicamente relacionado a perigo ou a risco ia me encontrar ou acontecer. Poderia ser, e é muito importante, que aquela imagem que eu via, que era eu mesma com essa roupa, poderia, às vezes, não ser um outro espírito, quer dizer, não ser um espírito me falando, mas sim a minha própria consciência, o meu inconsciente ali, né? Eu mesmo num fenômeno anímico, me avisando de coisas que eu já sei de mim mesma. Claro que com toda a ajuda de um plano espiritual, mas para que eu entendesse que eu mesma já tinha em mim aquelas informações do que era perigo, do que era risco, que era importante eu valorizar aquilo que eu temia e retroceder caso eu achasse que era importante e necessário. E a sensação de alívio me dizia que era algo que me protegia. Fosse lá o que fosse, eu teria proteção. E não foi a meu espanto que, no final da semana passada, eu recebi um telefonema. E na hora que a pessoa falava comigo, na hora o sonho veio na minha cabeça. E eu pensei, eu tenho que tomar uma atitude que normalmente me angustia tomar, uma decisão que eu não iria gostar de tomar, mas se eu estou me sentindo em perigo e em risco, eu vou tomá-la sem angústia. E realmente, eu tomei a minha posição, assumi aquilo que eu decidi e não fiquei agoniada, porque eu entendi que não importa o que os outros estão achando em termos de riscos ou perigos, se eu interpreto como risco e perigo, eu devo seguir a minha consciência, a minha intuição
e eu terei então uma proteção necessária. Então, eu consegui tomar uma atitude sem me sentir mal, com remorso, com culpa e etc. Então, concluindo sobre o sonho. Primeiro, vamos fazer que nem Jung falou e anotar nossos sonhos. Vamos observar a maneira como acordamos dos nossos sonhos. Isso vai dizer muito sobre não só nosso estado físico, mas nosso estado psíquico e espiritual. Talvez eu precise me cuidar mais psíquica e espiritualmente, porque meus sonhos estão conturbados, estão fragmentados, estão tumultuados, eu estou acordando cansada, exausta. Talvez eu precise orar e ter uma higiene de sono, de diminuir os estímulos externos agressivos, como filmes de violência, agitações, discussões na hora de dormir, né? Sonhar, se eu sonhar e conseguir entender, perceber, que eu tente entender qual a emoção principal que está simbolizada naquilo tudo. E perceber que, na realidade, eu estou liberando. Como diz Divaldo, eu estou fazendo uma catarse do meu inconsciente. Eu estou liberando uma energia do meu medo, da minha angústia, dos meus sentimentos, que de uma forma ou de outra, lembrando ou não, esse sonho ficará registrado. Eu desejo a todos vocês sonhos de muita energia, de muita paz. Vamos nos cuidar. Nós temos muito a aprender com essa linguagem simbólica entre o inconsciente e o consciente. Nós temos muitas sombras perturbadoras para transformar em luz, mas para isso elas precisam às vezes vir à tona. E uma forma mais serena delas virem à tona, talvez seja através dos nossos sonhos, que, lembrando ou não deles, eles são extremamente salutares e terapêuticos. Vamos valorizar a nossa noite de sono, vamos respeitar o nosso sono, porque ele é fundamental para um equilíbrio físico, psíquico e espiritual. Uma boa noite a todos. Vamos fazer agora uma oração, pedindo aos amigos espirituais que nos protejam e nos amparem, que aos médicos do plano espiritual, que mais do que nunca possam voltar a atuar de uma forma mais marcante sobre todos aqueles que novamente estão sendo infectados, né? O número de casos de Covid está aumentando, que as pessoas tenham consciência da responsabilidade que todos nós temos nesse processo, que possamos auxiliar, não só emanando as nossas energias através das nossas orações, mas principalmente a responsabilidade das nossas atitudes como encarnados nesse planeta. Que o Pai proteja a Terra, proteja todos os filhos, que todos aqueles que desencarnaram, que são tantos, meu Deus, que sejam amparados e protegidos nesses hospitais no plano espiritual, para depois seguirem para a pátria espiritual de uma forma a serem acolhidos e recebidos pelos seus entes queridos que já o antecederam. Obrigada por tudo, que todos tenham uma boa semana, graças a Deus.